Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula está sendo criada para servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e que estão assistindo comigo aqui ao vivo pelo Teams. A gente está num curso de personagens, a gente já avançou bastante no conteúdo do semestre, então se eu mostrar aqui nosso plano de ensino, a gente já está na unidade 3, a gente já falou sobre retopologia e agora eu tenho que falar sobre abertura de UV. A abertura de UV para os alunos matriculados no curso de jogos é praticamente uma revisão, porque eles já estão fazendo abertura de UV desde o primeiro período. Então, a gente já deve ter mais ou menos uma métrica de como tem que ser feito. Mas, como material de revisão, vamos lá falar sobre isso. Eu tenho esse personagem que eu pintei aqui para servir como referência. Esse personagem aqui, ele já é low poly, né? Então, se eu tivesse feito o processo de high poly, low poly, esse aqui já seria o low poly. A gente não precisa fazer o V de modelo high poly, não tem necessidade de fazer o V de modelo high poly. Mas o modelo low poly, se ele for receber os bakes de um modelo high poly, ele precisa do V para poder carimbar esses bakes, né? Então, a primeira questão seria essa. Se você tem um modelo high poly e um modelo low poly, e você quer carimbar, né, ou seja, renderizar o conteúdo do modelo high poly no modelo low poly, você precisa de um UV para poder fazer o mapeamento desses dados, né? Então, a gente vai precisar, né, no caso do nosso trabalho aqui, depois de ter feito a retopologia, a gente precisa pegar esse modelo e abrir o UV para a próxima etapa de bake. O que a gente está procurando como UV, né? A gente quer um bom aproveitamento de espaço. Então, se vocês olharem aqui, tem pouco espaço realmente disponível nessa imagem aqui, né? Dava para otimizar mais? Provavelmente dava para otimizar mais, mas não é tão necessário. Então, a primeira coisa que a gente precisa no nosso UV, né? Se eu for pensar aqui, acho que minha caneta está sem a pilha. Deixa eu ver se é a pilha que está faltando. Se for a pilha, eu talvez tenha que trocar de pilha. Não sei, vamos descobrir. Então, era só apertar a tampinha. Mas vamos lá. Deixa eu vir aqui e configurar meu annotation aqui. E vamos, aí agora sim, né? Então, se eu estiver pensando no meu UV, né? Se eu estiver pensando no meu UV, então o espaço é uma questão importante para o UV, aproveitar o melhor do espaço possível, né? Então isso aqui é importante para a gente poder fazer uma boa pintura, né? Outra coisa também é a legibilidade das partes, né? Então, eu consigo ver mais ou menos que isso é uma perna, isso é outra perna, né? Eu consigo identificar que existe parte da frente, parte de trás, meio que dá para localizar algumas marcações aqui nesse UV, eu consigo ver o que é o rosto, mesmo se eu não estiver vendo a imagem, né? Mesmo se eu não estiver vendo a imagem, eu consigo mais ou menos identificar cada uma dessas coisas, por exemplo, o que é um pedaço de camiseta, o que é o outro pedaço de camiseta, né? Então, o que são as palmas da mão, né? Então, mais ou menos, eu consigo, né? O que é a mão, o que é, né? O espaço, eu consigo mais ou menos identificar. Lógico que não dá para identificar 100%, mas a maioria das coisas eu consigo identificar, né? A direção também é importante, né? Então, se eu puder manter a coisa mais ou menos na direção certa, né? As coisas de cabeça para cima, então a maioria das coisas aqui tá de cabeça para cima, tá apontando para a direção certa, então vou ter que ficar girando demais a imagem para pintar. Então isso aqui
é uma questão importante para a gente, né? Outra coisa é um negócio que a gente chama de Texel Density, né? Que é a densidade de pixels mesmo, né? Então, aqui dá para ver que a cabeça, no meu ver, ela é muito maior proporcionalmente se a gente for pensar na cabeça no meu modelo 3D. É só pegar aqui o peitoral como medida, né? Eu tenho 2 vezes o tamanho da cabeça aqui no peitoral, mas se eu pegar aqui o tronco do meu personagem, você vai ver que a cabeça é do mesmo tamanho do tronco. Isso é feito para dar mais densidade de pixel, né, na hora de pintar. Então, na hora que eu der zoom no meu personagem, para dar um close nele, eu vou ter mais pixels para dar close no rosto e vou poder ver mais detalhe da pintura aqui. Então, é importante que a gente tenha as áreas que vão receber close, ou as áreas que vão receber zoom, que elas tenham um pouco mais de pixel, né, do que as outras. Provavelmente meu personagem ele vai ser visto de costas se ele for um personagem de terceira pessoa, né? Então, por isso que a cabeça está grande aqui na parte de trás também, né? Provavelmente, se eu for dar um zoom ou alguma coisa assim, eu vou precisar de mais detalhe aqui na cabeça dele do que nas outras partes, né? Então, isso são coisas importantes para a gente pensar na hora de abrir no V. Se eu estou aproveitando bem o espaço, está legível, a direção dos meus cortes vai facilitar a pintura, né? A direção das minhas ilhas, né? Cada bloco desse a gente chama de ilha, né? E a densidade de pixels está ok, né? Então, essas são coisas importantes para a minha abertura de UV. Então, o processo todo de abertura de UV que eu estiver fazendo vai estar sendo guiado por essas medidas de qualidades, né? Deixa eu colocar de novo aqui a nossa imagem, só para a gente ver mais uma vez a imagem pintada. Lembrando que eu não estou falando muito da pintura por si só, a pintura já é um outro problema, já é uma outra etapa, né? Eu estou mais preocupado realmente com a abertura do UV. Até agora, pessoas, deu para entender o que eu falei? Vocês conseguiram entender o que eu disse? Beleza. Então eu vou fechar esse projeto aqui, tá? Não vou salvar ele. E eu vou deixar esse outro projeto aberto aqui. Esse é um personagem que não tem UV, não tem pintura de textura, na verdade, né? O máximo que ele tem aqui é essa indicação de partes separadas, né? Então ele é feito de múltiplas peças. Uma coisa que a gente pode fazer com o personagem, né? Organizar ele por peças. Aí aqui entra um outro aspecto do UV que é importante pensar. Por exemplo, meu personagem aqui ele tem o figurino, né? Tem a camiseta, a saia, o cabelo, né? E a cabeça separada. Existe um motivo para a gente fazer coisa separada em jogo, tá? Então, quando a gente faz as coisas separadas assim, é para customização. Então, se eu for customizar o meu personagem, talvez eu queira fazer um UV para cada peça, né? Para poder customizar. Então, eu vou ter a cabeça que vai ter, tipo, sei lá, maquiagem, ou então vou ter, tipo, a cabeça do personagem 1 ou 2, né? Talvez eu tenha, tipo, cabelos que vão ser substituídos, a pessoa pode escolher o penteado. E aí, realmente, você vai ter vários penteados, não faz sentido ter o cabelo no mesmo UV que o corpo, por exemplo, né? Então, é uma coisa a se pensar. Se meu personagem não tem customização, tudo que está aqui eu quero que esteja no mesmo Atlas. Se meu personagem tem customização, cada peça customizável eu vou querer que ela tenha o próprio material, a própria textura para poder fazer a troca e não ficar carregando um tanto de textura diferente, tá? Então, isso é algo a se pensar. Vai ter troca de figurino, né? Vai ter troca de cabelo. Então, talvez você queira fazer uma imagem separada para eles.
E aí, obviamente, você vai adequar a imagem de acordo com o tamanho do zoom que você vai dar naquela peça, né? Eu vou começar pensando nos cortes do corpo mesmo, né? Então, estou com um modelo que é extremamente low poly. Se ele for receber bake e for extremamente low poly, tudo bem, isso acontece. Então, não tem problema ele ser extremamente low poly, né? Ele tem cortes estranhos, bem estranhos, né? E ele é feito de múltiplas peças, né? Então, o que eu vou fazer aqui é abrir o UV de cada uma dessas peças aqui separadamente, tá? Já está inclusive com os cortes de UV aqui. Deixa eu limpar os cortes aqui só para a gente poder fazer de novo. Esse é arquivo que a gente usa para mais de uma aula. Acontece isso, né? E aí eu tenho um corpo, de novo, extremamente low poly, separado da cabeça, tá? E aí eu vou fazer a separação dessas partes aqui. E aí a minha lógica de separação aqui de corte, eu vou selecionar aqui com o Edge, eu quero separar frente e costas primeiro. Então, supondo que o personagem vai estar pelado, por exemplo, né? Olha que tanto de triângulo. Esse aqui é bom da gente pensar como é que a gente vai fazer para cortar, ó. Esse aqui é bom de saber como é que eu vou cortar, ó. Então, se eu quero separar frente e costas, então esses cortes centrais aqui, ó, eles passam a ser muito importantes para mim, né? O que separa a parte da frente do que separa a parte de trás do meu personagem, né? Então, eu posso separar, inclusive, o corpo inteiro. Lembrando, se o seu personagem ele vai ficar pelado, você pode separar o corpo inteiro, não tem problema. Aqui no pulso é que eu vou ter um problema, talvez eu tenha que separar a mão de todo jeito, porque a mão ela não está seguindo o mesmo rumo do resto do corpo, né? Então, mesmo que eu consiga separar frente e costas de boa parte dele, talvez eu não consiga fazer isso ao redor do pulso, né? Então, deixa eu marcar isso aqui até aqui, né? E deixa eu fazer aqui uma marcação de corte. Lembrando que meio que não tem como eu fazer... Deixa eu dar um save aqui. Meio que não tem como eu abrir dar um unwrap no meu modelo sem fazer os cortes, né? Se eu tentar abrir meu modelo sem fazer os cortes, ele vai virar uma pizza, assim, né? Então, não é possível eu fazer o unwrap direto. E o Smart UV, que é um método que vocês viram em Assets 2, ele não vai gerar um corte muito limpo para mim, para eu poder pintar, ou muito claro, nem muito didático aqui. Então, mesmo que eu mexa aqui, o corte nunca é exatamente o que eu estou procurando, é sempre aproximado, mas nunca é exatamente o que eu estou procurando. Então, meio que a gente não tem como trabalhar com esse tipo de corte. Então, deixa eu marcar aqui, fazer um mark sim, né? Isso aqui vai separar, ainda não vai separar frente e costas, né? Aqui na hora eu tenho inclusive que pensar se eu quero separar na altura do ombro ou na altura do pulso, essa frente e essas costas, né? Mas vamos separar frente e costas aqui. Vamos seguir o fluxo aqui e fazer frente e costas para ver como é que fica esse UV, né? Para ver se ele fica um UV fácil de pintar, né? Se fica uma coisa possível de ser utilizada. Você vai ficar muito grotesco e pouco intuitivo, né? Então aqui, ó, deixa eu
reduzir isso aqui. Aqui, eu quero dar a volta no meu pulso. De novo, porque eu não vou fazer. Talvez, vamos fazer só a mão mesmo. Vou fazer só a mão. Vamos fazer um marquinho aqui. E vamos fazer a mesma coisa para cá, né? Vamos selecionar essa volta aqui. Selecionar essa volta aqui, esse vértice aqui. Marquinho. E esse aqui eu vou tirar. Queria assim. Então, o mesmo raciocínio eu vou fazer no pé, tá? Vai ser meio difícil você pensar no pé como frente e costas, né? O pé, ele é um bloco bem diferente. Deixa eu alinhar minha visualização aqui. Estou apertando a vírgula do teclado numérico. Vou separar aqui aonde que é a junção do pé. E vamos ver o que isso faz para mim, ou seja, essa separação faz para mim. Eu tenho mais ou menos como se fosse uma pele de bicho mesmo, né? Se você tivesse tirado a pele de um animal, assim, né? Então, isso é eficaz para pintura, tá? Isso é eficaz para pintura, então se seu personagem está com o corpo nu ou corpo pelado, pintar continuamente assim é bom, tá? Se seu personagem sempre estiver usando uma roupa, uma calça, talvez você queira separar a parte de baixo da parte de cima, né? Então não, ele vai estar sempre de camiseta e calça. Se ele vai estar sempre de camiseta e calça, então talvez você queira separar exatamente para usar esse limite aqui do corte como divisória da pintura, né? Então isso é uma possibilidade, você usar o limite de um corte assim para poder fazer a separação às vezes, né, da parte de cima e da parte de baixo. Vamos fazer aqui um marquinho só para a gente ver como que fica e vamos fazer um unwrap. Né? O tronco vai ficar um pouco mais claro do que está acontecendo. Então, isso é uma opção, tá? Isso é uma possibilidade. Mas isso aqui já resolve boa parte da minha pintura. Vou desfazer aqui esse marquinho. Eu quero alterar uma coisa aqui nesse modelo. Estou curioso para saber se eu puxar um pouco mais para cá a virilha, se vai ficar mais emendado para mim o tronco. Então, esse é um teste que eu quero fazer, tá? Parece que foi um pouco mais ereto aqui essa parte. Tem muito corte para cá, então isso aqui não tem jeito. Eu tenho muito corte aqui para frente, né? Talvez o ideal fosse realmente separar esse bloco aqui, né, por aqui, né, talvez, e não tão pela frente. Mas funciona, é possível pintar, né, é possível fazer a pintura do personagem. Só isso, eu vou ter mais espaço na pintura, na parte de trás da pintura do que na parte da frente. Boa noite, Camila. Vamos voltar isso aqui só para comparar. Não faz tanta diferença, não. Faz tanta diferença, não. Faria mais diferença se eu separasse a perna em relação ao tronco mesmo, assim. Eu acho que se eu fizesse essa separação aqui, faria mais diferença, né? Separar esse corte aqui, separar o tronco da perna. Mas enfim, não é um grande problema, né? Eu posso manter meu corte assim, não tem
problema. O maior problema aqui vai ser o quê? Né? O maior problema vai ser posicionar essas duas peças de uma forma que eu aproveite bastante do espaço aqui da minha cena. Então, provavelmente eu vou precisar usar essa diagonal aqui, ó, para poder aproveitar bastante desse espaço e bastante desse espaço. Então, isso é uma coisa que talvez eu tenha que fazer. Né? O pé. Eu vou querer separar a sola. Parte por pura preguiça, tá? Então, deixa eu inclusive tirar a visualização do Sharp, para a gente poder ver melhor o que eu estou fazendo aqui. Para a gente vai querer separar a sola do sapato do resto, para pintar realmente a parte de baixo do tênis ou do pé. Então, marque sim. E aqui, ó, eu posso abrir isso aqui igual um cubo, se eu quiser, fazendo esse corte aqui separado nesses cantos aqui. Mas eu acho que eu não vou fazer isso para poder pintar continuamente. Para poder pintar continuamente aqui, ó, eu deixaria tudo junto. Então, só separaria realmente a sola dessa outra parte aqui, né? Se eu fosse separar alguma coisa a mais, talvez a língua, mas... Ou seja, faz mais sentido eu separar a língua do que perder essa divisória. E no caso da mão, eu quero separar a palma. Deixa eu... Eu vou querer separar a palma das costas da mão, né? Eu acho que eu vou separar o topo da mão. Separar o topo da mão num corte de loop assim. Então, separar todo o corte do topo da mão. Porque eu não tenho corte na metade da mão. Dá para separar ela meio a meio também. Então, e aqui, ó, porque eu não estou fazendo os loops de modelagem, a vida é um pouquinho mais difícil. Eu posso estar enganado, tá? Pode ser que não seja a melhor solução. Aqui, ó, o que isso vai fazer para mim? Quer dizer que eu vou desenhar as unhas num lado e o resto da palma no outro. Isso aqui, ó, eu quero abrir igual a gente faz com caixa. Só marcar as quinas aqui, ó. Claro que ele pode dividir essas partes aqui, se ele quiser, se assim for do desejo do Blender. Talvez eu precise fazer isso aqui do meio, mas eu vou arriscar sem ele. Então vamos ver o que ele fez aqui para mim. A mão que eu abri aqui, né? Ela é essa maluquice aqui, ó. Né? Então essa aqui seria a minha palma, né? Então bem estatelada mesmo, né? Por isso que eu não sei se eu preciso marcar o corte da parte central aqui, né? Vamos fazer um marco sim. Porque eu acho que vai invadir um dedo no outro, ó, tá vendo? E talvez fosse melhor separar a palma para baixo e os dedos para cima. Talvez desse um design mais evidente, assim, né? Depende muito do que você quer fazer, né? Mas talvez essa seja uma parte que eu tenha que marcar depois. Se você considerar como é que é a mão sem a marca de corte, meio que já está bom. Vamos fazer por curiosidade.
Vamos fazer o corte da palma separado, ou seja, agora eu vou fazer nesse aqui a palma separado e o topo da mão dividido ali, né? Então, vamos ver se faz alguma diferença. Ou se não faz diferença nenhuma e eu posso dormir em paz essa noite. Então, vamos dar a volta aqui na palma da mão. Que é a palma da mão. E aí eu vou fazer o mesmo processo aqui no topo da mão. Então aqui dá para entender que nesse aqui, o topo da mão está recebendo as laterais. E na outra mão é a palma que está recebendo as laterais do meu modelo. Tá? Vamos selecionar todo mundo aqui. Eu vou dar um novo Unwrap. Né? E tipo assim, não faz tanta diferença visualmente. Né? Então, na prática, é realmente uma escolha de o que eu quero pintar, como que eu quero pintar. Né? Então, não faz tanta diferença assim. O pezinho ficou um chuchu. Tá ótimo. Tudo que eu quiser sobrepor, eu posso. Então, eu posso vir aqui, selecionar isso aqui, dar uma escala em x menos 1 e sobrepor isso para cá usando o snap, que a gente já conhece da retopologia, para poder grudar um pé no outro. Então, a sola é uma coisa que eu posso fazer um só e pintar os dois. Mesma coisa, escala em x menos 1 e procurar aqui um vértice de encaixe. Então, agora eu tenho o quê? O meu pé, né? Eu vou fazer uma pintura só, vai pintar os dois, né? A minha mão não, porque a minha mão está assimétrica, né? Mas isso já vai me ajudar bastante a economizar espaço. Isso vai me ajudar bastante nas próximas etapas aqui. No caso do bake, se seu modelo é assimétrico, você não pode fazer isso, né? Seu modelo só pode fazer isso se ele for simétrico. Se for assimétrico, né? Você deixa separadinho, não tem problema, tá? Mas se ele for simétrico, não tem problema você fazer essa sobreposição onde você achar que é possível ou que cabe, né? Então, isso aqui é o pé. Eu não quero juntar isso mais do que eu já juntei aqui. E eu vou querer tirar isso da frente. Vou querer rotacionar esse modelo assim, para poder fazer aquele processo que a gente falou agora há pouco, de tentar usar a diagonal desse espaço aqui para aproveitar espaço. Então eu quero a diagonal aqui para aproveitar mais espaço. Eu acho que vai caber mais elementos aqui, né? E aí, alguns elementos eu posso colocar eles nesse vão aqui, né? Então, o pé eu posso colocar ele bem aqui entre as pernas, se eu quiser, né? Não tem problema nenhum eu fazer isso aqui, né? E a mão, eu vou deixar ela aberta assim por enquanto, né? Vou deixar ela próxima aqui do braço. Talvez a mão eu precise fazer um tamanho maior. Talvez eu precise de um tamanho maior da mão para poder desenhar os detalhes. Para isso, eu tenho aqui umas imagens dessas automáticas do Blender, né? Vamos criar uma nova aqui que vamos chamar Body. 1024x1024 para mim tá bom. Color Grid, ok. Então, eu talvez queira uma imagem dessas, alinhada com as letras,
para poder ver se a textura está ocupando realmente uma quantidade boa de pixel, se eu vou conseguir fazer uma quantidade boa de detalhe. Então vamos vir aqui ligar no shading. Vamos tirar isso aqui não é importante para mim, não é importante para mim isso aqui. Nada disso é importante. Eu quero adicionar só a textura. Image Tester, Body, ligado aqui. E eu quero adicionar aqui o meu UV, UV Map. E aí vamos lá no meu UV Editing aqui, no modo textura, e vamos ver se eu tenho detalhe bastante para poder pintar o meu modelo. Então aqui, ó, se eu chegar aqui nesse ângulo aqui, já está borrando, então não é um boneco para dar um close desse tamanho. Mas nesse tamanho aqui, ó, já está ótimo, eu não preciso mais do que isso de textura. No caso da mão, o que eu acho que vai dar problema é o tanto que eu consigo pintar de detalhe nele. Então, talvez eu queira um pouco maior que isso, né? Exatamente, para poder pintar os detalhes. Então, a ideia de dar uma escala na mão aqui é poder saber que seu detalhe é um pouco mais nítido do que o resto do corpo, tá? Então, isso é uma coisa que eu vou fazer aqui, né? E aí, eu vou colocar um bloco dessa mão aqui, outro bloco dessa mão para cá, né? Não sei se eu preciso virar isso para cima e para baixo, né? Não acho que vai fazer tanta diferença, não, né? Quero só afastar uns pixels aqui e colocar isso de novo. Tentar aproveitar um pouco mais da diagonal aqui, ou talvez jogar isso, né, tipo, aproveitando os espaços aqui nesse canto, né? Vamos ver. No dia que eu for abrindo outras coisas, a gente pode pensar nisso, né? Então, mas aqui eu já tenho mais ou menos a minha densidade de cortes. Eu acho que isso aqui é o bastante para o corpo. Deu para pegar isso aqui, gente, que eu fiz? Lembrando que jogos diferentes podem ter cortes muito diferentes, né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo um side-scroller, talvez eu quisesse cortar de outro jeito, né? Então, se o jogo fosse um top-down, talvez eu não queira ter esse corte aqui, então, talvez eu queira tipo, separar o bracinho antes, né? Então, coisas que a gente tem que pensar. Então, vamos juntar agora a cabeça com o corpo, né? Então, vamos juntar agora a cabeça e o corpo. Eu estou no modo Edit com os dois selecionados, tá? Então, aqui eu inclusive já tenho o corte. Né? Eu quero concentrar no meu modelo. O meu modelo ele tem olho, tá? Então, assim, ele possui o olho separado. Então, ele tem aqui ele possui esse buraco aqui, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero separar o rosto. Eu acho que separando o rosto, acho que eu vou ser mais feliz na hora de pintar o personagem, né? Então, talvez eu queira separar aqui o rostinho dela, né? Talvez eu queira tirar a parte de baixo aqui, ó. Vamos testar. Fazer pela nuca. Vamos fazer como se fosse uma caixa
partindo da nuca mesmo. O que isso aqui vai fazer? Ó? O que esse corte vai fazer para mim? Talvez eu até queira aqui, não sei. Esse corte diz que eu posso abrir isso aqui para fora, esse bloco inteiro para cima, né? Então isso aqui vai desembalar para cima aqui, né? O rosto vai ficar inteiriço com o queixo, né? Vai dar certo? Não faço a menor ideia. Mas eu preciso fazer outras coisas também. Eu preciso separar os cílios, porque eu não quero pintar os cílios junto com a pele. Então, onde for cílios, eu vou separar aqui. Eu não preciso desses cortes aqui no olho, né? Então, esses cortes do olho eu não preciso. E esse cara aqui, que é um detalhezinho de modelagem meio lero-lero aqui, talvez eu queira só dar um marquinho aqui de baixo. Acho que ela não tem a parte de dentro aqui, acho que os dentinhos são planos. Isso aqui também é plano, então não precisa se preocupar. Tudo que for plano, meio que já está resolvido, né? A orelha, eu vou querer separar a parte de trás da orelha. Então, vou fazer assim, vou esconder a cabeça. E a orelha, eu vou querer separar a parte de trás da parte da frente. Então, é um pouco mais fácil de pensar assim, né? Separar um lado do outro. Ela não fala dessas faces internas, não. Mas é assim a vida, né? Talvez eu deixe aqui só como uma lição de aprendizado para mim mesmo. Só uma lição de aprendizado. E ela tem a boca e os dentes. Oh, no! Então, eu vou precisar abrir isso aqui. E provavelmente eu vou precisar abrir a língua também, porque ela tem língua. Então, a língua também vai ser essa lógica de corte de cubo. Vai. Tá. O que vai acontecer aqui, ó? Eu não quero abrir com o espelhamento. Deixa eu mostrar por quê. Deixa eu dar um hide no corpo aqui. Se eu abrir com o espelhamento, é como se tivesse um marquinho aqui, ó. E isso muda muito como que eu vou pintar. Eu não quero pintar ele simétrico, eu quero pintar ele assimétrico, né? O rosto é uma área boa de fazer ela assimétrica, né? Então eu vou dar o apply aqui, ó, do mirror. E vou dar meu unwrap aqui, ó. Olha que maluquice. Meu rosto ele é esse bloco inteiriço aqui, ó. Que é legal, mas meio que não é necessário eu fazer isso, porque a parte importante do rosto é só o centro do rosto. Então, o que eu quero, na verdade, é separar isso aqui com mais detalhe, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho que pensar na hora que eu estiver fazendo a minha abertura de UV. Várias coisas que estão acontecendo aqui, né, que estão pequenininhas ou que estão fora do escopo. Eu tenho a língua aqui, os dentes, né, que eu criei, tipo... algumas coisas que talvez eu pudesse ter preservado no bake com mirror, né, coisas que não tem tanta importância não ser espelhado. Então, vamos desfazer aqui, vamos dar alguns Ctrl Zs. Até que meu modificador volte. Aí. Então vamos revisar isso aqui. Então,
essa abertura aqui, ela não é ruim, mas eu tenho que lembrar que o que me interessa no personagem é o rosto. Então talvez seja melhor eu tratar essa parte de abertura até aqui, ó, e usar a linha do cabelo, ou mais ou menos onde eu quero a linha do cabelo, né, como referência para abrir o meu UV, né? Então talvez isso aqui já seja o bastante. Marque sim. Então isso vai separar para mim o rosto do resto, né? E aí eu não preciso mais desse corte aqui, ó. E talvez eu não precise desse corte aqui. Esse resto do rosto inteiro pode ser inteiriço e pequeno. Isso aqui é tudo para trás da cabeça. Então, desse jeito eu vou ter mais espaço para fazer a maquiagem dela, né? Talvez desse até para fazer com um corte mais para dentro mesmo. Eu não peguei porque eu queria a linha do queixo aqui bem certinha, né? E aí, olha só. Vamos selecionar todo mundo aqui. Vamos dar um unwrap. Esse unwrap, ele vai separar para mim todos os dentes vão estar espelhados, sobrancelha, né? A língua, né? A parte dentro da boca, né? Tem alguma coisa que eu não sei o que é ainda, mas que não está tão interessante. Eu tenho que descobrir qual que é essa parte aqui. Vamos ver se não tem verso duplicado. Não tem verso duplicado. Daniel, só falar uma coisa. Você sabe aqui no terceiro andar onde que eu consigo falar com alguém na coordenação? Que é o seguinte. Só um instante, pessoas. Tem um aluno que chegou aqui e ele está fazendo uma pergunta. Eu estou na PUC São Gabriel, tem um aluno fazendo uma pergunta presencialmente para mim. Ele está procurando alguém da coordenação aqui no terceiro andar. Eu vou só responder ele. Coisa de estar numa aula ao vivo, né? Coisa de estar numa aula ao vivo. Então, segura um minuto aí. Onde que eu consigo? Porque é o seguinte, eles colocaram para essa semana uma matéria que chama seminários. Eu ainda estou no primeiro período, só que eu só matriculei nas matérias que eu não passei, que são 4. Aí a matéria que seria os seminários de sexta, sexta seria os seminários. Eu não sei se vai me dar informação com certeza. Se eu não estou matriculado em seminários e passei no outro semestre, não precisa então de eu fazer. E nesses dias aí, que seria na quinta, não precisaria de eu... Tá. Seminários é um evento online, é bom que você participe. Então, você vai perguntar para o seu professor de quinta e professor de sexta se ele vai dar alguma atividade. Então você vai perguntar para eles se... Eu não tenho o WhatsApp dele, você tem? Manda pelo Canvas. Mensagem pelo Canvas. Lá tem um campo de e-mail. Eu sei, tem alguém da coordenação por aqui ou não? Deve... da coordenação, eu não sei se tem alguém aqui agora. Talvez o professor Arthur Moll saiba, porque ele é coordenação da praça, e talvez ele entenda melhor sobre isso. Ele está no segundo andar. Aí você fecha a porta para mim quando você sair? Eu acho que ele está no verdade. Pessoas, desculpa. O aluno, ele estava em dúvida sobre os seminários, que é o evento que a gente tem essa semana. Vocês sabem, né? Então, eu achei melhor responder. Isso aqui é esse maluco aqui, ó. É o meu cílio. Eu provavelmente não apaguei a base dele. Então, provavelmente é isso que está acontecendo. Eu provavelmente estou com a base dele ainda aqui, né? Então, provavelmente, se eu fizer um unwrap disso aqui, aí, ó, melhor. Bom, então, vamos lá. Beleza.
Então agora eu tenho o meu rosto, ele está pela metade, meu crânio está pela metade. Os meus cílios, deixa eu ver se eles estão aqui. Algum desses vai ser o cílio, algum desses vai ser a sobrancelha, mas eu acho que isso aqui já resolve boa parte da minha abertura de UV. Qual que é o ponto aqui? Parte desse unwrap eu quero fazer com o mirror e outra parte eu quero fazer sem o mirror. Então agora eu vou aplicar isso aqui e aí o que eu quero fazer com qual parte que eu quero fazer sem o mirror? A língua, que eu acho que a língua vai ficar esquisita de pintar se não tiver ela inteira, e a face, né? Então a face eu vou querer fazer ela sem o mirror. Então, unwrap da face. Deixa eu desligar aqui a imagem rapidinho para a gente ver melhor o que é o design disso aqui, ó. Então, isso aqui é a face do personagem, né? Essa aqui é a parte mais importante aqui do meu UV. É a face, né? A nuca eu vou abrir de novo porque o espelhamento dela não fica bom, né? Então, mesma coisa, só que isso aqui eu posso fazer bem menor, ou seja, comparado com a face, isso vai poder ser bem menor, né? Então eu vou poder tipo reduzir bastante do tamanho dele. Vou jogar aqui para o lado, por enquanto. E eu gostaria de fazer a língua também. Eu acho que ela vai funcionar melhor. Aqui, né? Então, meu UV tava... Quer ver? Ô, gente. Eu vou ter que desfazer tudo, peraí. Eu esqueci de conferir uma coisa no meu projeto, mas enfim. Então, são as partes que eu vou querer fazer o meu UV não espelhado, né? A língua, a nuca e a face. O resto pode ser espelhado. O que eu não lembro se eu fiz, não lembro mesmo, é se eu estava com o meu mirror. Se eu estava com o meu mirror com o V ligado. Não lembro de verdade. Deixa eu abrir um outro projeto aqui do Blender só para eu conferir. Se na minha cabeça... Aqui, ó, eu estava com isso aqui ligado, ó, mirror de UV. E eu não queria isso ligado. Isso vai gerar um problema para mim, ó. Qual que é o problema? O que eu tinha feito que não era espelhado vai ficar com repetição. Então, boa parte do que eu estava fazendo para adiantar minha vida, eu perdi porque estava com aquela opção ligada. Com essa opção ligada que ele está espelhando o UV na hora que eu aplico. E isso é um problema. Então, se você tiver com isso ligado, você perde todo o ponto de fazer a coisa separada, porque aqui, ó, ele está espelhando para mim. Então não adianta nada, eu vou ter que sobrepor do mesmo jeito. Então, é uma coisa importante de se saber, né? Se você estiver usando o mirror e quiser que já saia sobreposto, você tem que desligar a opção de UV ali. Mas, no geral, está funcional, né? No geral, está funcional. O que eu acho é que eu tenho que fazer uma resolução de rosto. Uma resolução de rosto que seja mais detalhada do que a cabeça, do que o corpo, né? Então, essa tem que ser a parte mais detalhada do meu
do meu modelo. Então, é normal que ela tenha letras menores aqui e que eu possa dar um zoom bem mais intenso aqui antes de começar a ver o borrão dos pixels, né? Então, quando eu começar a ver os borrões do pixel, eu estou chegando no limite do meu close. Então, meu close aqui está mais ou menos desse tamanho. Até aqui está muito ok de dar zoom nele. Mas a nuca, ela pode ter bem menos... Ela pode ter bem menos resolução se eu quiser, né? O cabelo tampa, ninguém vai ver ela, né? Então, ela é tão escondidinha debaixo do cabelo que talvez eu não precise disso. Se eu precisar dela carequinha, talvez não. Se eu precisar dar close nela, aí ela tem que ter a mesma densidade de pixels, seria mais ou menos isso aqui, do resto. Mas como eu tenho o cabelinho tampando, eu posso fazer ela bem menor. Posso deixar ela só com uma marcação geral, assim, de tom, né? Deixar ela assim, pequenininha, né? Coisas como a orelha vão precisar de detalhe, mas não é tanto detalhe quanto o rosto, né? Então, se a gente for pensar em comparar o nível de detalhe aqui, né? A gente vai ver que a letra é um pouco maior, né? Então, eu vou virar isso para cima, que só fica mais fácil da gente ver quem é quem aqui. A orelha, provavelmente, né, eu vou querer sobrepor, né? Então, vou dar uma rotação de 90, uma escala em x menos 1. Eu provavelmente vou querer sobrepor, então eu vou querer uma orelha só, né? Não tem por que eu fazer duas orelhas, não tem nada de diferente nelas para eu poder ficar estressando com isso, né? E algumas outras coisas vão ser assim, por exemplo, os cílios vai ser assim, então é aquele mesmo processo. Aqui vai ser escala em y menos 1 e o snap, né? Talvez a sobrancelha eu possa fazer a mesma coisa, né? Uma escala em y menos 1. E sobrepor, talvez a sobrancelha possa ser espelhada, né? Os dentes, provavelmente também. Provavelmente eu posso fazer os dentes todos espelhados, mas por enquanto eu vou deixar eles separadinhos. Até porque eu não sei quem é quem aqui, qual dente que é qual dente, né? E provavelmente vai ter algum dente perdido aí, que eu não sei onde é que ele tá, né? Então tem dentes perdidos aí que eu não sei onde estão, né? Mas isso aí são peças que talvez eu queira sobrepor, né? E aí, deixa eu juntar essa turma aqui para fora do meu Atlas aqui, ó. Deixa eu separar elas aqui. Porque eu quero encaixar elas junto com o corpo. Então, eu quero entrar aqui, né? E encaixar todo mundo junto. Como eu disse, a cabeça precisa de mais resolução, tá gigante, pode ser menos um pouco, ó. Vamos combinar que isso aqui, ó, vai encaixar bem aqui, né? Vai encaixar bem aqui. Então, é um cabeção, é esse mesmo. Fica engraçado. Quem que é essa pessoa? Quem é você? Ah, isso aqui é a parte de dentro da boca. Nossa, isso pode ser tão pequeno. Isso é a garganta do personagem. Isso é a garganta dela.
Isso pode ser tão pequeno. Isso pode ser bem pequenininho. Um pouquinho. Daqui a pouco eu penso nas orelhas. A orelha está num tamanho meio grande agora. Agora a orelha está com mais detalhe do que o rosto. Então eu posso reduzir um pouco também. Ela não vai caber bem aqui, mas ela cabe bem aqui. Cabe bem aqui. Ela cabe bem aqui. Acho que eu posso deixar ela aqui. Ó, eu queria tanto que ela encaixasse perfeitinho aqui. Ia ser tão bom se ela ficasse certinho aqui. Tá bom. Esse é o videogame agora. O videogame é esse. Encaixar esse povo. Talvez escala em x-1. E... Vamos acreditar que ninguém vai prestar tanta atenção na minha orelha. A nuca, igual eu falei, ninguém talvez preste atenção na nuca, mas se eu precisasse dela grande, ela viria aqui, ó. Então, se eu precisasse dela maior, com mais detalhe, ela viria nesse lugar aqui. Vou deixar assim por enquanto, que eu tenho bastante espaço, ó. Tem bastante espaço, então posso me dar o luxo de fazer a nuca dela, fazer a versão dela mais carequinha, né? Os meus dentes... Os dentes, né? Vamos pegar aqui. Dentes. Eu acho que eu posso fazer um quadradinho aqui com eles. São os dentes. Isso aqui também é dente, tá? Esses são os caninos. São os caninos. Então talvez rode fazer assim, ó. Vou colocar aqui. Fazer um arranjo assim. Eu acho que isso aqui também é dente. Eu não lembro não, mas eu acho que isso aqui também vai ser dente. Né? Então vamos puxar isso aqui. Eles não precisam ser tão grandes, né? Tipo, então acho que não preciso mexer muito no tamanho dele, não. Mas eles são bem maiores aqui do que o corpo e a boca, né? Então tem um espaço de escala aqui. Talvez colocar eles aqui entre o sovaco, talvez colocar eles aqui. Acho que eu vou fazer isso. Acho que os detalhes de rosto eu vou colocar eles por aqui, né? Rodeando a cabeça, né? E isso aqui deve ser os cílios. Os cílios, ele é mais ou menos do tamanho do olho aqui, né? Então, eu não posso sair demais desse espaço de resolução, não. Então, tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Então, provavelmente, eu vou deixar isso aqui, perto da cabeça também. Pra poder lembrar quem que é. A minha língua, eu vou deixar ela perto da garganta aqui, ó. Ela é assim. Ela está perto aqui da garganta. As cores vão ser parecidas, então faz algum sentido ser assim. A sobrancelha. Eu não sei se está de cabeça para cima ou cabeça para baixo. Eu quero acreditar que está de cabeça para cima. Também quero puxar isso para cá, né? Para poder ficar junto com os cílios. É pelo. Isso aqui também está relacionado aos cílios.
eu quero deixar isso mais ou menos próximo aqui, tá? Tem muito espaço aqui, tem bastante espaço aqui. Então, se eu quiser rearranjar para ganhar mais resolução, eu posso. Mas aí já é a decisão de design. Outras coisas a se pensar. Se eu for encaixar mais objetos, acessório, se eu vou fazer o cabelo junto, eu tenho toda uma área aqui para considerar isso aqui, ó. Fazer o cabelo ficar na mesma área que o resto do corpo, né? Então eu posso criar um vazio aqui para ser o espaço do cabelo, por exemplo, né? Dá para aproveitar mais, mas nosso tempo de aula não é tão longo assim para ficar brincando nesse Tetris, mas dá para ver que eu estava tentando encaixar o máximo possível. Como eu já estou bem no limite de peças que eu tenho, eu posso começar a aumentar. Posso começar a aumentar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu posso pegar a orelha e aumentar ela um pouco mesmo, né? Trabalhar ela mais encaixada para baixo e um pouco maior, porque eu ganhei espaço aqui, então eu posso ter a orelha um pouco mais detalhada, né? Foi uma coisa que aconteceu aqui, eu estou com bastante espaço, então eu posso começar a pensar, o que eu tinha removido detalhe e agora eu quero recuperar detalhe, né? Eu quero, sei lá, aumentar o tronco, né? Assim, já que tem muito espaço, será que eu quero aumentar o tronco para cá e reposicionar essas peças? Então, isso é algo para pensar, tá? Então, aqui eu tenho já um mapeamento aqui para pintar, que tem bastante resolução, dá para chegar bem perto, né? Dá para chegar bem perto do personagem, né? Se eu quiser mais perto que isso, né, eu posso criar uma imagem maior, por exemplo. Eu estou com uma imagem de 1024, que é bem bom para dar zoom, né? Fica bem definidinho. Se a gente colocar aqui no flat, né, dá para ver bem os detalhes. Chegar aqui, ó, aqui começa a ver um pouco de pixel, aqui começa a embaçar. Aqui já é fora do escopo. Então, se você precisar dar um zoom desse tanto, talvez você queira uma imagem maior, ou talvez você queira um espaço maior lá dentro. Vamos para a próxima peça. Eu não tenho tanto tempo não, mas talvez dê para fazer mais um pouquinho de peças. Camiseta é muito fácil. O corte de UV é o corte das costuras de uma roupa, tá? Então, aonde passa a costura da roupa é onde você vai fazer seu mark-sim. Então, onde passou a máquina de costura é onde você passou, né? Então, se eu pegar isso aqui e der um unwrap, a gente vai ter a frente da camiseta, né? As costas da camiseta. Mesma coisa, eu posso usar a diagonal, se eu achar que vai ocupar melhor o espaço, eu posso usar a diagonal das coisas aqui para poder ocupar melhor o espaço. E aí, ó, eu não estou usando nenhum material aqui, deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui no meu material uma xerxcola, pode ser? Pode ser xerxcola. O VMap. Pode ser. Já está coloridinha, tá? Então vamos colocar body mesmo. Eu já comecei a pintar isso aqui como referência para outra turma. Então deixa eu colocar o body mesmo, só para a gente poder ver. Layout. Aqui a gente vai descobrir um problema daqui a pouco. Então, posso colocar essa gola aqui, né? Dá para fazer melhor esse aproveitamento de espaço. Dá para aproximar mais né? E fazer uma coisa mais quadrada, né?
A de cada um desses aqui é uma manga, né? Então, na verdade, isso aqui é a manga da blusa. Então, talvez valha a pena fazer elas na direção, né? Ficar de cabeça para cima aqui na hora de pintar, né? E aqui essa gola aqui eu posso colocar ela aqui para baixo, né? Acho que não tem problema fazer isso assim, tá? Se você quiser um empacotamento automático do UV, você pode usar o comando Pack Island. Ele vai tentar fazer o cálculo melhor de aproveitamento de espaço, mas a gente tem um limite do que é importante para a gente de aproveitamento, né? Então, de novo, se você tiver uma roupa e tiver um espaço vazio, é a hora de pensar se tem algum detalhe que você quer modelar, alguma coisa assim. Qual que é um outro problema aqui, ó? Essa imagem, ela vai mostrar para mim que tem mais detalhe na camiseta do que no rosto. Ou seja, a minha camiseta, ela tá com uma imagem que dá mais detalhe. Isso porque eu estou usando uma imagem de 1024 para a camiseta e estou usando uma imagem de 1024 para o corpo inteiro. Nesse caso, a imagem para a camiseta deveria ser uma imagem menor. Então, quando eu for criar objetos separados, eu também vou querer ajustar o tamanho da imagem para poder equalizar os detalhes. Então, deixa eu só ligar uma máscara aqui, só porque... Deixa eu ligar uma máscara aqui, só para... Tem uma máscara aqui. Acho que eu não tenho uma máscara. Index. Deixa eu selecionar aqui uns loops aqui. Deixa eu isolar aqui uma coisa. Só porque eu preciso esconder umas partes desse modelo. Você pode poder ver melhor o que está acontecendo ali. Se vocês não lembrarem do que é a máscara, depois a gente conversa. É conteúdo do semestre retrasado. Então, deixa eu adicionar aqui. Mask. Passar. E deixa eu colocar aqui meu mask. Beleza. Aí, agora vai dar para ver. Então aqui, ó, agora eu tenho menos detalhe na camiseta do que no rosto, né? Senão eu faço o quê? Uma imagem de alta definição para um pedaço do modelo, né? Que não é o detalhe de foco, né? Então, de novo, na hora que eu for dar zoom aqui no rosto, eu quero que a pessoa olhe mais para cá do que para cá, né? Então eu quero que aqui tenha mais detalhe, aqui tenha mais resolução, né? Então, por isso tem esse detalhamento todo aí nessa parte do modelo, né? A saia vai ser relativamente fácil também, né? A saia é frente e costas mesmo. Então, é frente e costas na alta. Eu acredito que a saia pode usar uma imagem da mesma resolução da camiseta. Se a gente observar aqui, ó, a saia tem menos resolução que a camiseta tem menos resolução do que o rosto.
Então, eu tenho mais resolução quanto mais próximo do rosto aqui, né? Então, provavelmente, né, na hora que eu der um zoom, a coisa vai estar correta, tá? UV do cabelo, esse vai ser ligeiramente chatinho de marcar, porque eu tenho esse tanto de peça aqui, né? Então, eu vou querer separar mais ou menos seguindo o corte de penteado mesmo, né? Então, não tem por que eu fazer uma coisa que fuja do penteado. Então, eu posso fazer, por exemplo, essa marcação aqui, tirando a parte do cabelo, né? Tirando essa parte aqui do cabelo para um lado, né? Mas o cabelo, ele já é um plano. Então, se eu der só um unwrap nisso aqui, ó, ele vai abrir inteiriço, tá vendo? O meu problema de abrir ele direto é aonde que ele vai estar espremendo cortes. Até que aqui não é tão ruim não, viu? Até que aqui não ficou tão ruim, porque eu vou ter mais detalhe aqui e menos detalhe lá. Mas é umas linhas meio tortas, tá vendo? Pintar isso aqui não vai ser tão simples quanto eu gostaria. Então vale a pena testar, né? É uma separação, às vezes, seguindo a lógica do penteado, né? Seguindo mais ou menos a lógica das quinas do modelo, né? Para ver se isso dá se isso dá uma uniformizada nos cortes, tá vendo? Então, deixa eu pegar aqui o meu shading. Deixa eu colocar uma resolução. Vai ser do body mesmo. Vai ser do body mesmo. Acho que eu vou precisar de detalhe pro cabelo, então acho que aqui tá ok. Né? Essas pessoas aqui estão assim porque elas não tiveram o UV delas aberto, tadinhos. Por isso que essa galera tá assim, triste, né? Eu acho que eu vou querer separar o meu coque pela metade assim. Mas deixa eu testar ele com um corte só. E vamos ver como é que fica se eu selecionar o cabelo inteiro agora e der um unwrap dele. Talvez funcione. Talvez funcione. Aí que o que eu quero fazer aqui é só posicionar, né, a base do meu cabelo aqui, né, onde vai ser o topo da minha pintura mesmo. Essas mechas aqui todas, eu vou jogar elas para cá, inclusive uma do lado da outra mesmo, né? Ou seja, eu posso pintar todas elas num fluxo único mesmo, né? Então eu posso pintar elas todas num fluxo único aqui, né? Pintar a mesma direção. E o coque, que é a parte de dentro aqui do meu cabelo, né? É o que eu vou pensar se isso aqui é o suficiente para eu pintar isso ou para eu fazer a deformação que eu quero, né? Lembrando, eu estou tentando seguir mais ou menos a direção que o meu cabelo está indo. Deixa eu dar um clear assim. Deixa eu tentar longitudinal assim, né? Eu não gostaria de separar tanto, porque eu queria pintar os fios de cabelo o mais inteiriço possível. Então esse que é meu drama aqui, né? Então, deixa eu tentar uma coisa esquisita aqui. Deixa eu tentar fazer os cortes aqui, ó,
Vai ser esquisito? Vai ser esquisito, mas eu gosto de ser esquisito nessas horas. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui, se ele dá uma relaxada, como se cada um desses blocos aqui fosse uma sequência de fios de cabelo mesmo, né? Então, aí ó, talvez seja melhor. Talvez seja melhor. Então, Alt H, Scale. E agora, pintar os fios de cabelo vai ser mais ou menos acompanhar a forma. Tá de cabeça para baixo. Aí, agora deixa de cabeça para cima. É isso. Aí. Então agora, se eu desenhar o fio de cabelo seguindo esse corte, ou se eu for retocar, fica mais fácil. Mesma coisa se meu bake fizer isso por mim, vai me ajudar demais. Então esse aqui já é o meu cabelo, né, o meu cabelo com o V aberto, né? Então, vamos vir aqui no meu modo flat aqui, só para ver de novo. Vamos desligar os overlays. Ó, tem uma parte ainda ali da minha máscara que não está escondendo o modelo, né? Então o modelo atravessa ali uns pedaços. Mas, a grosso modo, eu acho que vai funcionar. Tanto o figurino, né? Tanto o figurino quanto o corpo, né? Tipo, todos os objetos parecem simples de pintar ou de dar bake. E essa vai ser nossa atividade na próxima aula prática, né? Na próxima aula prática vocês vão finalizar a retopologia se não tiver finalizado e começar já a abrir o V, porque sem isso a gente não consegue passar para a etapa de bake. Pessoas, alguma dúvida, alguma pergunta? Se a gente não tiver nenhuma pergunta, quer dizer que a gente está encerrando aqui a nossa aula. Legal, legal. A aula de manhã é prática. E aí é só pôr a mão na massa, né? Na verdade, esse é o nosso flow, né, Camila? É uma aula teórica online e aula prática presencial. Só no começo que às vezes eu embanano, às vezes eu preciso de muita teoria, então às vezes eu tenho que consumir às vezes duas teóricas seguidas. Mas no geral esse que é o workflow. Beleza? Tá. Então eu vou encerrar aqui essa gravação, né, agradecendo quem estiver participando aí do bate-papo, quem estiver vendo também isso por acaso no YouTube. Obrigadão. E deixa eu dar um stop recording aqui.